Alteração imotivada de prenome. Alteração imotivada de prenome. Maior de idade. Tá? Pode ser feito uma única vez pela via extrajudicial, a gente sabe disso, sem necessidade de decisão judicial, após completar a maioridade. Né? A alteração será averbada e publicada eletronicamente. Ok? E aqui é a alteração imotivada do prenome, tá? Maior de idade. Desconstituição do prenome alterado, só por sentença judicial. Eu mudei. Mas eu quero mudar de novo, porque não ficou bom, não me adaptei. Agora já era. Vai lá para o juiz, judicialmente, para poder alterar, tá bom? A verbação deve conter o quê? A verbação, toda verbação que for feita, ela deve conter expressamente o quê? Prenome anterior, tá? Prenome anterior. Isso para alteração de nome, né? O prenome anterior, número de RG, CPF, passaporte do eleitor, esses dados devem constar em todas as certidões emitidas. O cartório deve comunicar oficialmente a alteração aos órgãos emissores. Se houver indício de fraude ou simulação oficial, pode recusar a alteração fundamentadamente. Tá? Então, para fazer as alterações, certidões, tá? Certidões emitidas, e aí tem todo um trâmite, um procedimento para acontecer, mas pode se fazer através da via extrajudicial. Alteração de sobrenome pode ser requerida pessoalmente ao cartório, sem necessidade de ação judicial, tá? E serve para quê? Inclusão de sobrenomes familiares, inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge durante o casamento. Você está casado, mas você não quer mais ficar com o nome do cônjuge, por algum motivo. Você pode pedir, pode solicitar? Sim, sem necessidade de ação judicial, tá bom? Inclusão ou exclusão do sobrenome do cônjuge durante o casamento. Exclusão do sobrenome do ex-cônjuge após o fim da sociedade conjugal. Ok? Tá? Beleza? Alterações decorrentes de mudanças na filiação, inclusive para descendente cônjuge e cônjuge do alterado. Então, houve alteração. Tua mãe ela se separou, teu pai, e agora ela casou com um Tício. E aí o nome dela mudou na hora que ela casou. Você quer incluir o nome dela, né? Vai alterar o nome dela na certidão de nascimento? É possível. Carregar o nome correto, né? Porque houve ali o quê? Algumas alterações, né? Beleza? Pode ser averbado também o nome comercial, firma profissional, aquela... pode ser feita alteração também no nome, né? Por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, o Lula. Um Garrincha, não sei se era o caso, mas tem pessoas que, por exemplo, ela tem um nome social, o nome que ela é conhecido, né? A alcunha, a pessoa chama de alcunha, né? E aí pode ser incluído? Pode ser averbado. Conviventes em união estável registrada podem incluir o sobrenome do companheiro. Então, a qualquer tempo, você tem um companheiro, você quer fazer a inclusão, você tem lá a escritura de união estável, comprova que está vivendo em união estável. Hoje, inclusive, essa união estável ela pode ser feita direto, fazer um reconhecimento de união estável direto no SPN. Tá? A gente vai depois falar sobre isso. Retorno ao nome de solteiro após a extinção da união estável é possível? É só fazer a verbação, ele já não é um registro, a verbação, todos eles a verbação aqui, né? Então, você pode fazer aí a verbação, feito por verbação para voltar ao nome, tá? Nome alterado judicialmente por coação ou ameaça. Uma pessoa que está colaborando com a justiça, é possível que isso aconteça, tá? Haverá a verbação da sentença, mas sem menção ao nome, nesse caso aqui, de colaboração com a justiça, né? Quando for alterado para proteção contra uma pessoa, em favor de uma pessoa que está sendo ameaçada ou sofrendo coação. Então, vai ter uma verbação na sentença, vai ter uma verbação por sentença, mas não vai mencionar o novo nome. Não fica, foi averbado que mudou de nome. Qual é o nome? Não sei. Tá? Nem o registro civil vai saber. Tá bom? Porque o registro civil é público, né? Então, beleza? A verbação vai ser feita sem menção do novo nome. Enteado pode requerer inclusão do nome do padrasto, da madrasta, com consentimento expresso? Pode, tem que ter o consentimento, mas pode fazer inclusão? Pode. Ok? Bom,
Aí temos também aqui definitividade do nome. Definitividade do nome. Gente, o prenome é definitivo, tá? Na verdade, a gente sempre trabalhou com a imutabilidade do nome, né? Imutabilidade. Essa imutabilidade foi caindo, caindo, caindo. Hoje tem o quê? Uma definitividade. O nome é definitivo. Ele não é temporário, ele é definitivo. Só que pode ter casos necessários para mudança, né? Então, prenome é definitivo, pode ser substituído apenas por apelido público, como a gente falou aqui, apelido público notório, fundada coação, ameaça decorrente de colaboração, né? Colaboração criminal via judicial. Tem também a mudança, né, de nome por gênero, né, que também não precisa de ação judicial para isso, pode ser feito direto pela via extrajudicial. É uma possibilidade de mudar o prenome, tá? de Maria para João, de João para Maria. Tá? Claro que tem um trâmite, mas não precisa de transgenitalização, não precisa fazer cirurgia, não precisa de autorização judicial, não precisa apresentar efetivamente nenhum documento psicológico, análise, não, nada. Ir lá e fazer a declaração. Claro, vai ter um procedimento, apresentação de certidões e tal. Por quê? Porque essa alteração de nome vai ser o quê? Comunicada aos órgãos. Depois nós podemos fazer uma aula específica sobre isso. Vou pegar alguns pontos, alguns tópicos, fazer uma aula de tópicos importantes que a gente pode trabalhar, tá? Porque senão essas aulas ficam grandes. Nossa, aqui que a gente tem que fazer a apresentação aqui do caderno como um todo, né? Porque eu quero que vocês leiam tudo. Eu vejo o pessoal, cadê a videoaula? Cadê a videoaula? Então a gente tem que vir aqui falar, tá? Mas assim, a videoaula é para você não assistir, efetivamente, né? Eu prefiro que você leia lá, leia, faça exercício, fichamento, ganhe velocidade, tá? Você só vai me ouvir falar. Se você for assistir uma videoaula e puder acelerar um pouco a velocidade, para quê? Você ganha tempo, gente. Esse tempo agora, você tem um mês só. Então, você tem que focar o quê? Você só vai assistir videoaula se você estiver fazendo algo que você não consiga parar para ler. Ou então, se a tua forma de aprender, a tua forma de memorizar e tudo mais, é ouvindo o outro falar. Tem gente que realmente tem uma facilidade maior ouvindo uma videoaula do que lendo, né? Então, tem isso, tem as peculiaridades da aprendizagem, né? Então, vamos lá. Resumo estratégico para a gente fechar. Naturalidade, guarda, município do nascimento ou da mãe, tá? Do parto ou da mãe. DNV, obrigatório para o registro. Prevalece o nome informado no cartório, sempre. Nome da criança, nome do pai, tudo que é informado no cartório. O DNV é só uma ferramenta, uma instrumentalização, né? É um documento que comprova o nascimento. Alteração imotivada do prenome, permitida uma única vez na via extrajudicial, averbada com dados completos. A partir de 18 anos, até o 21, você pode ir lá e mudar o teu prenome. Você mesmo pode... Não, no primeiro ano, né, de 18 anos, no primeiro ano você pode alterar o teu prenome. Alteração de sobrenome. Pode incluir, excluir por solicitação direta ao cartório, sem problema. Nome ridículo. O oficial pode recusar de cara. Genitores podem o quê? Recorrer ao juiz, caso não concorde. Legal? Reconhecimento de paternidade, filho, né, ilegítimo, o nome do pai não será lançado no registro sem autorização expressa. Então, o nome do pai ou é por presunção ou é por declaração, tá bom? O pai deve comparecer pessoalmente ou por procurador especial para reconhecer o filho, assinar o assento ou assinar a rogo, tá? Alguém vai assinar com 2 testemunhas, alguém assina a rogo para ele. Sempre, quando tiver assinatura a rogo, alguém assinando, porque a pessoa analfabeta, tem que ter 2 testemunhas, tá? Guarda isso, ok? Declaração ilegítimo como genitor. Se pai ou mãe ilegítimo for o declarante, o nome será lançado normalmente no assento. Não importa quem está declarando. Você vai lá e declara que é pai, que é mãe, né? Está no registro. Registro disposto, crianças abandonadas. Se a criança for deixada, instituição de caridade, com autoridade pública ou achada por particular, ela está nessa condição de registro de expostos. Tem um registro específico de expostos, ok? Tá? Tudo lá no teu caderninho. O registro deve conter o quê, né, desses expostos? Data, hora e local do achado, idade aparente, vestuários e objetos que possam permitir o reconhecimento futuro,
Tá? Os objetos são listados e lacrados em caixa com etiqueta, pertencentes aos posto tal, porque não tem nome, assento, vai fazer o assento. A caixa será remetida ao juiz e a anotação feita à margem do assento. Tá bom? Isso aqui é para o nascimento do registro de nascimento de crianças abandonadas. Tá? Registro de menor abandonado sob jurisdição do juiz. O juiz da infância pode ordenar o registro com os elementos de que dispuser. Quando for gêmeos, deve-se declarar a ordem de nascimento. Se houver mesmo prenome, os irmãos devem ter o quê? Duplo nome ou nome completo distinto. Essa exigência se estende a irmãos com o mesmo prenome, tá bom? Nascimento em navio brasileiro, o assento deve ser lançado de imediato, conforme as normas da legislação da Marinha, mas deve respeitar também os requisitos da 6.015, que é todo um procedimento, quando ele chega ao porto, tem que fazer para o registro chegar até o registro civil, tá bom? Porque é no registro civil que vai ficar guardado, vai ficar armazenado. Entrega dos assentos lavrados em navio. Aí tem aqui, ó, passo a passo, ó, tá vendo? O primeiro porto de chegada, o comandante deve entregar 2 cópias, capitania e tal. Gente, isso aqui tudo é coisa que tem que ler. Não dá para eu ficar lendo isso aqui com vocês, tá bom? Coisas que você tem que ler e memorizar. Tá? Não tem o que explicar aqui. Ler, fixar, tá bom? Vou até pular isso aqui. Nascimento de companhia militar, em campanha militar, ou seja, fora. Filhos de militares ou civis em zona de guerra podem ter o nascimento registrado em livro militar. Este assento será publicado em boletim da unidade, trasladado ao cartório de registro civil competente. Percebam, sempre vai ter que ir ao registro, porque são registros precários, provisórios, precários. Lembra que eu falei ontem do testamento? O testamento militar, aeronáutico, testamento marítimo, esses testamentos são testamentos em missão, com a probabilidade da pessoa não voltar. E é por isso que, então, existe esses testamentos especiais, porque presume-se que ele possa morrer por lá mesmo. Se morrer por lá, vai valer o testamento. Se ele não morrer e ele voltar, aí ele vai ter que fazer um novo testamento aqui. Por quê? Porque esse testamento vai caducar. Com 3 meses ele caduca. Tá bom? Vai caducar. O que é caducar? A pessoa perder a eficácia? Para de produzir efeitos. Ok? Beleza? Veja, ele tem validade. Ele foi feito com as formalidades necessárias para a validade. Só que ele tem um prazo para produzir efeitos. Legal? Se o domicílio for desconhecido, sempre, gente, quando falar de domicílio desconhecido e tal, guarda isso, meio que regra geral, Distrito Federal. A gente vai fazer prova de múltipla escolha, lembra? Então, quando a gente vai fazer prova de múltipla escolha, a gente tem que montar o quê? Estratégias objetivas. Entender aqui, sempre quando... não tem domicílio, Distrito Federal. Tem opção lá, não tem domicílio. Tem opção, Distrito Federal, marca lá, que é a resposta. Parágrafo único. A regra vale também para os filhos de civis, quando não houver funcionamento regular de cartórios nessas regiões, tá? Mas também vai ter que fazer a mesma coisa. Lavra no livro militar, de forma precária, e depois vai para o livro civil. Resumo estratégico: reconhecimento de paternidade, somente com o comparecimento expresso ou por procurador especial. Gente, reconhecimento de paternidade pode ser feito por escritura pública, pode ser feito com o termo lavrado no registro civil, tá? E não precisa ser nem no registro civil onde está registrado a pessoa, pode ser em outro. Por quê? Porque é enviado. Hoje há comunicação, né? Um registro civil envia para o outro. Então, qualquer registro civil que ele procure e ele faça o termo lá, a declaração, e faça o termo de reconhecimento de paternidade, vai ser enviado para o registro pertinente, competente, para que se faça o quê? A averbação. Legal? Então, expostos, registro com descrição detalhada, remessa de objeto ao juiz, gêmeos, exigência de referência. Isso aqui você tem que guardar, isso aqui é bom, regrinhas, é um resumo estratégico aqui para você assimilar. Gêmeos, exigência de diferenciação entre nomes, duplo prenome ou nome completo diferente. Nascimento de navio, lavrado no local, cópias, vai para o Ministério da Justiça, tá? E depois para o cartório competente. Campanha militar, mesma coisa, centro militar, para ser trasladado depois para o cartório, ok? Então, terminamos aqui o caderno 17, vamos agora para o caderno 18, ok? Valeu, gente.
Um grande abraço, beijo no coração de todos.